Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, temos algumas notícias para dar para vocês, mas antes esmaga no like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, arrebenta a boca do sapato. Ex-assessor de Bolsonaro confirma a rachadinha na família do presidente. Um dos amigos mais próximos do capitão, Valdir Ferraz, diz que a ex-mulher de Jair Bolsonaro comandou esquemas no gabinete do Flávio, do Carluxo e do próprio Jair Bolsonaro. Ele disse, essa entrevista bombástica foi para a revista Veja. Lembrando que esse ex-militar da Marinha Mercante tem livre acesso ao Bolsonaro, frequenta o Palácio do Planalto, é daquela ala que fica investigando o que estão falando contra o Jair Bolsonaro. Ele disse à revista Veja, ela, Ana Cristina, fez nos 3 gabinetes, em Brasília, aqui no Rio e também lá no do Carlos. Ela que fazia, mas quem é que assinava? Ele pergunta. Quem assinava era ele, Jair Bolsonaro, é o batom na cueca. Esse ex-militar é conhecido como Jacaré, que guarda relíquias do que o Bolsonaro deu para ele, por exemplo, como os convites da primeira posse de vereador. Jacaré guarda isso, mas também ele tem, por exemplo, mantém importante e intactas intimidades e conversas com os amigos poderosos. Ele disse que o Bolsonaro chama ele de 71. E ele disse para o Bolsonaro, ó, quem é 71 é você, porque você é o político e não eu. Ele fala ainda que ele trabalhou na Câmara dos Deputados do próprio Bolsonaro, trabalhou por Carluxo na Câmara de Vereadores no Rio e também recebeu 2 condecorações do governo federal, uma delas das mãos do próprio Jair Bolsonaro por serviços meritórios e virtudes cívicas. Sem cargo público, ele hoje brilha como expoente do grupo de inteligência particular de Bolsonaro. É aquela ala que fica fofocando para o Bolsonaro tudo que tem. Ele falou sobre que era costume da família Bolsonaro fazer a rachadinha, que é o crime de peculato. É quando você pega o dinheiro dos funcionários e fica com 80% deles, 50%, enfim, era o que fazia o Bolsonaro e os seus filhos. Diz assim, Jacaré disse ainda que o presidente foi traído, né? Pegou chifre e não sabia dos rolos da ex-esposa, que ainda chantageia Bolsonaro até hoje pedindo sigilo. Olha só, essa revelação que o Jacaré faz, que o Valdir Ferraz faz, militar, amigo do Bolsonaro há 3 décadas. Ele é amigo do Bolsonaro mesmo antes de Bolsonaro virar mito. Mesmo antes do Bolsonaro ter 20% do eleitorado gritando mito, mito, meu Deus, estamos aqui, socorro. Não, ele é amigo há muito tempo. Amigo, inclusive, do tempo da ala militar. E continuou com Bolsonaro como vereador, como deputado e agora como presidente da República. Só que ele deu essa entrevista bombástica, querendo tirar a culpa do Bolsonaro. Ele falou, a mulher dele chantageia ele até hoje. Olha aí, gente. Foi aquilo que uma vez a revista Isto É publicou também, as chantagens da ex-mulher Ana Cristina Vale para o Bolsonaro, para ela ficar caladinha. Ela, o Queiroz, o seu Alan dos Santos, continuam, caladinho, ei, fica caladinho, porque tem muita coisa nesse mingau aí para as pessoas descobrirem. Mas é aquele silêncio, não é? Aí diz assim, ela fez nos 3 gabinetes, em Brasília, aqui no Flávio, no Carlos, o Bolsonaro deixou tudo na mão dela. E ela fez a festa, ele disse. Infelizmente, é isso. Ela que fazia. Mas quem assinava? Ele perguntou. Quem assinava era ele. Ele vai dizer que não sabe. É batom na cueca. Como é que vai explicar? Ele está administrando. Não tem muito o que fazer, acrescenta ele, referindo-se a Jair Bolsonaro. É aquilo que a gente já sabia. Vocês lembram da nova mansão que a Ana Cristina Vale comprou pro filhão, Renan Bolsonaro? Eita, estavam na festa. Dança, gatinho, dança, Renan. Estavam dançando na mansão. Pois é. Vocês acham que aquela mansão foi fruto do quê? É o cala-boca que o Bolsonaro paga o tempo todo para eles. Mas, bom, isso aí a gente já sabia, não é novidade pra gente, que a gente sabe que o Bolsonaro ensinou a rachadinha pros filhos e os filhos passaram um pro outro. Olha, senhoras e senhores, tem uma notícia aqui que eu queria dar para vocês e até uma notícia estarrecedora.
que vem lá das Europas, lá ali, Ásia, Europa, aquela extremidade ali da Rússia. Nós estávamos falando esse tempo todinho dessa crise que vem crescendo entre a União Europeia, os Estados Unidos, contra a Rússia. A Rússia que não admite que a Ucrânia entre na Organização do Tratado Atlântico Norte, na OTAN, que é uma organização militar, é uma organização dos Estados Unidos. O que o Joe Biden está fazendo é acirrando o conflito. Eu sempre digo aqui no Amazonas, a gente fala que ele está cutucando onça com vara curta. Então é isso. Eles estão fazendo de tudo, já levaram armamentos para dentro da Rússia, para dentro da Ucrânia, a Rússia não aceita. E agora veio um recado de um aliado muito importante da Rússia, que o aliado disse o seguinte, olha isso, gente. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que a Bielorrússia e a Rússia podem esmagar com tanta força a OTAN e a Ucrânia que haverá um inferno a pagar. Se o Ocidente, ele disse, continuar incomodando os dois aliados próximos, não queremos uma guerra, disse Lukashenko a jornalista durante uma visita à instalação militar que está a 50 quilômetros da fronteira da Ucrânia. Ele disse, mas se eles, se referindo aos Estados Unidos e à União Europeia, não apenas nos incomodam constantemente, como fazem agora, mas também mobilizam o exército contra nós, nos intimidando e nos colocam à beira da sobrevivência por várias sanções e assim por diante, ou nos ameaçam como eles fazem agora. Então nós os esmagaremos como tanta força que haverá um inferno a pagar, disse, olha o dedinho aqui, disse o dedinho do Moreno está aparecendo aqui, disse o presidente da Bielorrússia. Ele disse assim, eles nunca deveriam mexer com a gente, é impossível nos derrotar, afirmou o presidente da Bielorrússia. Olha, gente, essa situação na Ucrânia está ficando pior. O secretário dos Estados Unidos, o secretário de Estado, se reuniu com Sergei Lavrov, que é o secretário também da Rússia, e não chegaram a um acordo. O que o Biden está fazendo é impondo a OTAN para esses países que historicamente fazem ali um interposto nas guerras que houve entre Rússia e os outros países e que também é fronteira com a Rússia. A Rússia diz que não aceitará nenhum tratado que envolva a Ucrânia com a OTAN. E pensem bem, essa área militar que eles já mobilizaram, a Rússia mobilizou, fica apenas a 50 quilômetros da Ucrânia e a qualquer momento pode inclusive ter uma invasão. Esse caso é lá na Rússia, na Ucrânia, mas envolve o mundo todo, porque vai envolver a Alemanha, que depende do gás da Rússia, envolve a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. E aí, minha gente, é uma guerra que, se Deus quiser, não aconteça, mas é uma guerra de proporções assim inimagináveis que pode desencadear uma terceira guerra mundial. Até porque a Rússia é uma aliada histórica da China e a China não estaria satisfeita com essa intervenção da UEA, que é a União Europeia e os Estados Unidos. Agora tem uma outra aqui, a Janaína Pascoal, a malucada, prevê vitória de Lula e Haddad e diz que a esquerda vem forte. Ela quer se candidatar para senadora em São Paulo, mas o Bolsonaro não vai apoiar, já disse que não vai apoiar, e ela disse que o Lula vem com tudo. Aliás, falando sobre o Lula, o ex-ministro do Bolsonaro, a malucada lá, ministro da Educação, o Weintraub, o Weindoido, ele falou que o Lula não é desse mundo, é uma espécie de sobrenatural. Ele fala que é um encosto, é uma coisa assim que morre e ressurge e que não vai. É pra te aperrear mesmo, desgraça. O Lula vai pegar no teu pescoço de noite. Senhoras e senhores, a gadaiada ficando maluca com todas as pesquisas indicando vitória do presidente Lula no primeiro turno para arrebentar a boca do sapato. Temos mais notícias, gente. Olha, vai esmagando nesse like, arrebentando a boca do sapato. Eu acabei de falar do Jacaré, que é o Valdir Ferraz, o capitão Valdir Ferraz, amigo do Bolsonaro. Pois é, ele é antigo assessor de Bolsonaro, sempre está no Palácio do Planalto. Ele revelou também à revista Veja uma coisa, ele disse:
O capitão, fugiu daqui. O capitão sempre pedia para que a gente reforçasse aos jornais o seguinte: o capitão pede para você bater mais nele por defender a ditadura. Ele fica muito grato, pois isso só faz crescer o prestígio dele junto ao eleitorado militar. Então o amigo dele dizia que ele fazia de tudo para as pessoas criticarem. Por isso que ele fazia muita questão de defender a ditadura, porque defendendo a ditadura tinha que... eu tô sempre aqui coordenando o Moreno, porque o Moreno não tá vendo. Então Bolsonaro queria que os colunistas criticassem por ele apoiar a ditadura, para que assim os militares sempre ficassem a favor dela. Critica Brasil arrebentando a boca do sapato, nós estamos em viagem, logo logo estaremos de volta ao estúdio do Critica Brasil em Brasília. Esmaga no like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, arrebenta a boca do sapato. Juntos chegaremos lá, somos mais fortes. Beijo no coração de todos. Tchau, pessoal.